Antes de começar, eu vou fazer um desenho aqui. Não sou bom desenhista, nem quando se usa caneta, menos ainda com mouse. Mas eu vou tentar representar aqui um pouco da questão anatômica para vocês, para poder explicar direitinho. Esse aqui é o crânio do nosso paciente. Vou fazer aqui um desenho aproximado aqui da realidade. Bolha timpânica, forame estilomastoide ou estilomastoideu, a entrada da cavidade timpânica, nessa porção aqui. Tentar desenhar o encéfalo também. As proporções e distância podem alterar um pouco, mas como eu disse, não sou desenhista. Então interpretem isso como um esquema. Então vamos lá. Então nosso paciente ali, né? Tinha paralisia facial, produção lacrimal normal, e eu fiz a pergunta. Quando que uma paralisia facial vai alterar a produção da porção aquosa do filme lacrimal, né? Mas antes de falar sobre isso, eu quero colocar uma questão que eu aprendi desse jeito, depois descobri que não é a melhor maneira de aprender a inervação facial, porque confunde muito a nossa cabeça, principalmente quando a gente se depara com casos como aquele. Só deixa eu enfatizar uma coisa, vocês com certeza puderam perceber que a terceira pálpebra estava protruída, isso leva a crer que o paciente tem uma síndrome de Horner associada, não é o caso, tá? A pupila dilatava normal, contraía normal, e foi um paciente que passou por cirurgia de glândula terceira pálpebra, então não foi com a gente não sabe como que foi a cirurgia, ficou um pouco protruída por conta da cirurgia, tá? Mas essa parte está normal, tanto é que a única musculatura na face que ele mexe é justamente a musculatura de Miller, tá? Então vamos lá. A gente aprende que aqui, no forame estilomastoide, nós temos um ramo do nervo facial que se divide em vários ramos, inclusive do aurículo palpebral, que mais tarde vai fazer inervação motora aqui das pálpebras, tanto superior quanto inferior. Deixa eu só fazer em vermelho, senão a gente vai confundir aqui com as outras estruturas. Deixa eu pegar aqui, canetinha. Ali. Então a gente aprende isso, né? Está por fora da bula timpânica, tá? Esse aqui, esse ramo. O que a gente aprende é isso. Só que esse é um dos ramos do nervo facial, tá? O núcleo facial, pessoal, fica aqui, ó, mais ou menos nessa região na ponte, tá? Esse é o núcleo facial, sétimo par. Só que o núcleo facial ele não sai direto daqui e vai para essa região que a gente destacou aqui, do forame estilomastoide. Ele vai emitir uma projeção até um gânglio, que a gente chama de gânglio geniculado. Não confundam com corpo geniculado lateral. O corpo geniculado lateral está nessa porção do cérebro, do encéfalo, tá bom? E é responsável ali pelas vias visuais, tá? Aqui é gânglio geniculado, tá? Ele fica mais ou menos ali na entrada do meato acústico interno. Nessa porção, ele vai se dividir em outras duas. O nervo petroso maior, tá? Que vai confluir com o nervo petroso profundo, para formar um outro nervo chamado nervo pterigóide. Aqui ele está dentro do canal pterigóide, dentro do crânio. E aqui a outra projeção vai no canal facial, que depois vai desembocar mais tarde aqui no forame estilomastoide. Então são duas projeções. Tá? Por que é importante saber isso? Porque daqui, pessoal, esse nervo do canal pterigóide, tá? Ele vai emergir pelo forame pterigóide, tá? Onde é que ele fica? Ele fica aqui, ó. Logo abaixo do forame rotundo, logo abaixo da fissura orbital e logo abaixo do canal óptico. Então, o forame pterigóide, a gente fala pouquíssimo dele. Pouquíssimo. A gente quase não pronuncia, ele também quase não aparece. Mas é por onde vai sair essa porção do nervo facial. Por que é importante? Aqui a gente vai para a órbita, né? Ele vai sair daqui, pessoal, e vai se juntar com os ramos do nervo maxilar, depois do nervo zigomático temporal, depois do nervo lacrimal para inervar a glândula lacrimal. Ele não vai fazer parte de alguns desses nervos que eu falei, principalmente o ramo maxilar e o facial, porque os dois são nervos sensitivos do trigêmeo. Então, não tem nada a ver com a questão lacrimal aqui, tá? Esses são ramos sensitivos aferentes do trigêmeo, mas o nervo facial ele usa essas ramificações para emitir
os seus ramos parasimpáticos. Aliás, tem um outro gânglio aqui chamado gânglio ptérigo-palatino, que emite aqui outras ramificações pós-ganglionares, tá? Então, esse é o caminho que a gente vai fazer. Por que é importante, até a glândula lacrimal, por que é importante saber isso aqui? Para diferenciar onde é que está a lesão, né? Então, no caso do paciente que a gente colocou, essa é uma lesão que vem aqui, ó, da bulha timpânica, porque por dentro, pessoal, aqui, ó, por dentro, no canal facial, a bulha timpânica está muito próxima. Então, se eu tenho, por exemplo, uma otite média já crônica, eu posso ter uma reabsorção óssea. Consequentemente, essa infecção pode afetar a inervação facial nesse ponto, mas não vai afetar a inervação facial que vem por essa via aqui. Então, a produção da lágrima, ela fica normal. Agora, a superfície ocular, logicamente, vai ficar afetada, a distribuição da lágrima vai ficar afetada, porque esse paciente não pisca, mas não tem a ver diretamente com a produção da porção aquosa do filme lacrimal. Então, no caso desse paciente, nós tínhamos uma paralisia facial, porque o ramo facial que sai pelo forame estilomastoide estava afetada na parte interna, muito mais próxima aqui da bulha timpânica. Tá bom, pessoal? Então, por hora era isso. Obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço.